Olá, graça e paz. Eu chego até você com o propósito de levar-nos a uma meditação da Escritura, da Palavra do Senhor. Em todos os momentos, isso é muito fundamental e importante, principalmente agora. Devemos fundamentar a nossa alma na Palavra, devemos evitar conjecturas humanas, devemos evitar conversações humanas e entender a palavra de Deus e absorver os ensinamentos da Escritura. Eu gostaria de convidar você a meditar comigo em um tempo em que Davi estava passando, muito difícil. Salmos de número 31. O Salmos de número 31 fala sobre uma condição emocional e espiritual do salmista, onde ele vivia, onde naquele momento ele se apega e confia no Senhor. Alguns dizem que ele estava vivendo o período onde os cidadãos de Keila ameaçavam entregá-lo. Outros dizem que é a causa de seu filho Absalão. Não sabemos. Apenas sabemos aquilo que ele estava sentindo e o que ele fez para que ele passasse por aquela situação e pudesse aumentar então a sua confiança em Deus. Eu quero convidar você a ler comigo o versículo de número 1. A Bíblia diz assim: em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça. Você percebe como ele começa? Você vai perceber o salmo inteiro, fala sobre várias situações, mas ele começa o salmo abordando sobre o rudimento da alma dele, a confiança. Ele começa dizendo: em ti eu confio. Então depois ele diz assim: Senhor, não me deixes confundido. Ou seja, quando é que um crente fica confundido? Quando ele permite que no coração dele exista a intoxicação, a fermentação dos sentimentos que combatem contra a fé. Os sentimentos vão combater contra a fé. Enquanto o coração tem disposição para crer por causa da Escritura, os sentimentos vão querer combater essa fé para incliná-lo para a situação e circunstância. Então ele diz: Senhor, em ti eu confio, não me deixes confundido. Não permita, ó Deus, que exista dentro de mim nenhum tipo de abalo com respeito à minha confiança. Não fique confuso, Deus é por você. Deus ama você e cuida de você. As situações difíceis, elas nos mostram o quão nós éramos apegados, o quão nós confiávamos em coisas e situações. Por isso que Davi disse: Senhor, eu não tenho nada agora, só tenho o Senhor. Em ti, Senhor, eu confio. Não me deixe confundido. Livra-me pela tua justiça. Ou seja, Deus conhece você. Deus conhece a sua história. Deus conhece aqui dentro, dentro do meu coração, dentro do seu coração. O Senhor nos conhece, conhece a nossa história, a nossa jornada, a nossa caminhada com Ele. E o Senhor não abandona os seus. A justiça de Deus é acima de qualquer embaraço humano, de qualquer política humana. No versículo de número 2, ele diz assim: inclina para mim os teus ouvidos. Ou seja, Deus, eu preciso sentir a proximidade da sua audição. Às vezes nós não temos forças para gritar, nem para levantar um clamor estrondoso. Então a gente fala baixinho: ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor. Então o salmista diz assim: Senhor, inclina o seu ouvido para mim. Eu quero ouvir a sua respiração, eu quero saber que a sua audição está inclinada à minha situação, inclinada ao meu problema. Aí no versículo de número 2 ele diz assim: inclina para mim os teus ouvidos e livra-me depressa. Ele estava muito aflito. Nós não podemos determinar para Deus quando Ele vai realizar as obras das quais nós precisamos, mas nós podemos sim orar para Deus pedindo: apressa-te em meu auxílio. A minha estrutura, a minha constituição, Senhor, é diminuta diante dessa adversidade. E ele continua dizendo assim para Deus: que o Senhor seja a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Nesta época,
Davi não tinha uma casa, uma cama confortável para deitar-se. Ele já havia experimentado o conforto e agora estava sem essa provisão. Então, nos desertos da vida, quantas vezes a rocha foi para Davi a sombra que ele precisava, a ação protetiva que ele necessitava. Então ele identificava a rocha como a presença de Deus sobre a vida dele. Então ele dizia assim: Senhor, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima, ele dizia, que me salve. Quantas vezes nós gostaríamos de estar em situações melhores, das quais já experimentamos, situações que já vivenciamos, mas no momento, quando estamos passando pela aflição, nós temos então a rocha que é Cristo. Cristo, a nossa rocha fundamental, que nos dá sombra, que nos faz fortes, que nos dá habilidades para continuarmos. No versículo de número 13, ele diz assim: porque tu és a minha rocha. Ele reconhece Deus nos desertos, ele reconhece a força da rocha e os recursos que ela ofereceu para ele. Quantas e quantas vezes ele reconhece a provisão de Deus naqueles momentos. Ele diz: Senhor, tu és a minha rocha, a minha fortaleza, aquele que me cerca. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Davi sabia o quão era instrutivo e direcionável o amor que ele tinha no coração por Deus, o amor pelo nome, pela honra do Senhor. Quando passamos por momentos de aflição, o nosso amor pelo Senhor é aquele que comanda a nossa vida, é aquele que nos robustece de honra, de habilidades. Levantamos os nossos olhos para Deus, fortalecemos as nossas mãos, os nossos pés no Senhor. E ele diz: Senhor, eu preciso que o Senhor me encaminhe, que o Senhor abra caminhos para mim e que o Senhor me dirija pelo amor que eu tenho pelo seu nome. Nós amamos o nome do Senhor. O nome do Senhor é a nossa bandeira. Jamais seremos confundidos, envergonhados, e jamais vamos envergonhar o nome do Senhor, desfalecendo em nossas angústias, desfalecendo em nossas aflições, porque nós cremos e confiamos em Deus. E ele diz assim no versículo de número 4: tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Quando passamos por momentos de aflitivos não passamos sozinhos. Satanás tenta rodear-nos e aproximar-se de nós, armando redes, armando embaraços, para que nós coloquemos os nossos pés e assim embaracemos a nossa vida, e assim possamos trazer coisas ruins, embaraços para a nossa história. Nós precisamos analisar que nos momentos de aflição são momentos muito propícios para o inimigo. Então nós devemos ser cautelosos, devemos vigiar para que não possamos abrir espaços para brechas, para laços, para situações como essas. E ele dizia assim: tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Davi reconhecia que Deus era a força dele para que ele evitasse entrar em situações indesejadas. No versículo de número 5 ele diz assim: nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimestes, Senhor Deus da verdade. Sabe o que ele está querendo dizer isso? Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer: eu estou tão bem guardado, a minha essência, tudo que é mais profundo dentro de mim, tudo que é mais intrínseco dentro de mim, tudo aquilo que é mais profundo está guardado. Ele diz: eu encomendo o meu espírito. Por quê? Porque tudo que está no mais profundo da minha alma está guardado e protegido pelo Senhor. E ele diz assim: tu me redimiste. Davi lembra da ação remidora de Deus. Deus redimiu você pelo sangue de Cristo. Então o que nós precisamos entender e compreendermos sobre a remissão
o sacrifício que Deus fez, o sacrifício que Jesus Cristo fez para que você desfrutasse, para que eu desfrutasse, para que nós desfrutássemos de tão grande bênção hoje. Se o Senhor fez isso por você, quanto não fará agora? É isso que Davi está dizendo. Senhor, eu encomendo o meu espírito a ti, guarda-o, porque o Senhor me redimiste. E ele diz assim, o Senhor Deus da verdade. Ele diz, o Senhor é o Deus da verdade. E qual é a verdade neste momento? A verdade é que Deus te ama. A verdade é que Deus tem cuidado da sua vida. A verdade é que até aqui o Senhor tem sido Deus da sua história. E no versículo de número 6 ele diz assim, odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas, eu porém confio no Senhor. Davi diz, Senhor, eu odeio aqueles que nos momentos de aflição vão à idolatria, vão a apegos, vão a outros amores, porque eu confio em ti. Quantas pessoas nas horas aflitivas, elas apegam para suas idolatrias, para os seus ídolos, para as pessoas que desejam, que amam, para as situações que elevam. Não, nós confiamos em Deus. Ele diz assim na palavra do Senhor, odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Quantas pessoas produzindo vaidades enganosas no tempo da adversidade? Quantas pessoas fugindo do problema, fugindo da situação, por meio de vaidades enganosas. Pessoas muitas vezes que se abduz, que não conseguem entender o tempo que está vivendo. Esse tempo que você está vivendo, para de falar que é um tempo de aflição apenas, para de mencioná-lo como um tempo difícil, é um tempo de provação, é um tempo de estrutura. É um tempo de oleiro, é um tempo onde Deus está moldando você. Comece a mudar os rótulos. Ai, que tempo difícil, ai, que tempo de aflição. É tempo de provação, é tempo de aprendizado, é tempo de limpeza, onde Deus vai me mostrar os meus apegos, o meu infantilismo, a minha imaturidade, onde eu vou aprender com Deus, onde eu vou entender realmente onde estava alicerçada a minha fé, qual era o tamanho da minha fé, quais são as enfermidades emocionais que eu adquiri durante todo este tempo. E é agora que eu vou ouvir a minha confiança no Senhor, é agora que eu vou entender o quanto eu confio em Deus e o quanto eu estou precisando mais de Deus. Ele diz, Senhor, eu abomino pessoas que se dão a vaidades enganosas. Não, Senhor, eu preciso, para de ficar falando em política, eu tenho dito isso para você, para de ficar comentando, para de ficar fazendo parte disso. O que é que Deus quer para você neste momento? Pensa nisso. Pensa o que é que o Senhor quer para você agora, o que Ele quer para você agora, neste momento. Não é que você aprenda neste momento aflitivo? Davi está nos mostrando aqui o quanto podemos aprender, o quanto podemos crescer nos momentos de aflição. Não vá para vaidades enganosas, tá? Não se sinta revoltado, não se sinta fermentado por tais situações. Eu quero meditar em mais um versículo com você. Ele diz, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois considerastes a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Olha o que ele diz aqui em primeiro plano, o que ele fala, olha o que ele diz. Ele diz, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade. Deus é bom para você. Existem coisas ruins que estão acontecendo, mas existem muitas coisas boas que também estão acontecendo. Alegre-se na benignidade. A alegria é um combustível. A alegria e a gratidão atrai Deus para nós, atrai as bênçãos de Deus para nós. Alegre-se hoje na benignidade. Comece agora a mencionar, em nome de Jesus eu te peço, comece a mencionar as coisas boas que Deus tem te dado. Olha ao seu redor, quantas coisas boas e dignas do céu Deus tem te oferecido. Alegre-se nas benignidades do Senhor. Satanás quer que você se entristeça pela obra dele na política, pela obra dele na mídia, pela obra dele ao seu redor, mas Deus quer que você se alegre nas benignidades do Senhor dentro de você, fora de você, com a sua família, com a sua vida. Ele diz, eu me alegrarei nas benignidades do Senhor, me regozijarei, pois considerastes a minha aflição. Deus considera a sua aflição. Não pense que a sua oração tem caído no ocaso. Não pense que o seu clamor tem sido esquecido. Deus considera e Ele sabe
tudo que você suporta, está tudo medido e contado. Todos os resgates, todas as situações, é apenas para a sua fé ser provada e ser rudimentada e sua alma ser sarada. É só para isso. Deus está cuidando de você. E ele diz assim no versículo de número 7, conhecestes a minha alma nas angústias. É na hora da aflição que nós mostramos quem somos. É na hora da guerra que o verdadeiro soldado apresenta a sua melhor arma. Entende? O que nós precisamos entender é que agora nós vamos nos conhecer. Deus te conhece, Ele me conhece. Mas muitos de nós não nos conhecemos. Existem muitas coisas dentro de nós que nós não sequer sabemos que existem. E neste momento de angústia é que nós vamos ser experimentados e vamos olhar e ver aquilo que existe dentro de nós. Se é fé ou incredulidade, se é confiança ou é desconfiança, se é graça e vida ou então é amargura e aflição. Pense nisso. Que o Senhor abençoe você. Que o Senhor guarde a sua vida, a sua família. Que a mão do Senhor se estenda sobre você. Que seu coração seja recriado de graça e de misericórdia. Que o Espírito Santo console o seu coração. Tire todo o medo, todo o temor e ensine você a confiar em Deus, a ser encaminhado pelo amor que o Senhor tem por você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima.